Bom dia, passando aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, por meio deste canal. E eu quero compartilhar a palavra de Deus que está lá em Provérbios capítulo 24. Vamos estar lendo o verso 17 e 18, tá bom? Provérbios capítulo 24, a partir aí do versículo 17, que vai dizer assim o texto: quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Verso 18: para que o Senhor não veja isso, e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. O texto que acabamos de ler, como já foi falado, se encontra em Provérbios. Provérbios escritos por Salomão, palavras de sabedoria que são contidas aqui neste livro. E o interessante é que este texto que nós lemos nos traz uma clareza e um entendimento para a nossa vida de que até mesmo nós não devemos nos alegrar ou demonstrar alguma expressão de satisfação quando aquele que se coloca como nosso adversário, pessoas mesmo, não estou falando aqui no sentido espiritual, saindo aqui dessa questão, dessa visão de espiritualidade, né? Querendo dizer que é o diabo, está se referindo ao diabo. Não. Aqui o texto está sendo claro em dizer até acerca de pessoas que se colocam contra a nossa vida, que se tornam nossas opositoras sem causa, que têm por objetivo se contrapor a nós acerca daquilo que vivemos, daquilo que falamos, daquilo que nos expressamos. E aí, por alguma razão particular dessa pessoa, se torna nosso inimigo, nos persegue, nos calunia, nos amaldiçoa, difama, quer ver o nosso mal, se coloca declaradamente como nossa inimiga. Até em relação a essas pessoas, quando chega o dia da sua queda, do seu tropeço, a palavra vai dizer que o nosso coração não venha expressar satisfação, que nós não venhamos nos alegrar quando aquele que se opõe a nós, nossos inimigos, cai e tropeça. E por que isso? Porque isso desagrada a Deus. Porque quando o Senhor olha e vê essa situação, se depara com o nosso comportamento e vê que nós estamos nos satisfazendo com a queda daquele que nos persegue, o Senhor se desagrada. E o interessante é que o texto vai dizer aqui no verso 28 que ele desvia a sua ira daquele que se coloca como nosso inimigo. Ele se desvia, ou seja, Deus desvia a sua ira dele, porque Deus, ele se levanta para fazer justiça sobre a nossa vida. Quando nós somos caluniados, somos perseguidos, mas até no momento quando Deus está exercendo a sua justiça e punindo os nossos perseguidores, os nossos inimigos, adversários, opositores, seja lá o nome que você queira dar, Deus se desagrada. Ele não gosta, ele não se alegra. E aí, por conta disso, ele desvia a sua ira dele. E interessante que no capítulo seguinte, que é o capítulo 25, a partir do verso 21, é interessante. Aqui a Bíblia vai nos relatar o seguinte, dizendo:
Se o seu inimigo lhe tiver fome, dele de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dele de beber. Porque fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. É você, crente. Quando você demonstra misericórdia, quando você demonstra benignidade, bondade para com aquele que te persegue, quando você demonstra ali amor, compaixão, é isso que a Bíblia vai nos orientar a fazer. Até mesmo quando nós somos perseguidos, até mesmo quando as pessoas nos caluniam, aquele que quer tanto o seu mal, que torce pela sua queda, que esbraveja, que te amaldiçoa, quando ele tiver fome, quando ele tiver sede, alimenta, sacia a sua sede, sinta compaixão, porque você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele, nem ele vai entender, mas você vai estar amontoando ali brasas vivas, trazendo luz sobre a mente dele, para que ele possa refletir e mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento. E fazendo isso, Deus vai te recompensar. É só você ler aqui o capítulo 25, versos 21 e 22 de Provérbios. Um capítulo posterior. Então, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? O que nós entendemos pela sua palavra? Que quando o seu inimigo tropeçar, quando o seu inimigo cair, não se alegre, não se regozije, mas sinta compaixão e misericórdia, temor a Deus acima de tudo, em saber que é Deus que está executando a sua justiça, é Deus que está tratando, é Deus que está agindo. Então não se alegre, não fique feliz, não regozije o seu coração, mas sobretudo tenha temor a Deus. E aqui também trazer à memória as palavras do próprio Cristo, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ali falando no Sermão da Montanha, capítulo 5, a partir do versículo 43 de Mateus. Você lembra? Medite nisso, vai lá e avalie palavras de Jesus. Ouvistes o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo, ame os seus inimigos e orem pela vida daqueles que vos perseguem, para que assim vocês se tornem filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e derrama a sua chuva, ou faz vir a sua chuva sobre justos e injustos. Se nós amarmos aquele que nos ama, que recompensa nós teremos? Não fala dos publicanos o mesmo? Se tratarmos bem somente aquele que nos ama, que faremos demais? Não fazem os gentios o mesmo? Que venhamos a ser perfeitos, irmãos. Que venhamos a ser perfeitos. Que possamos fazer aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos a nós. Por quê? Porque assim nós nos tornamos filhos de Deus. Logo depois, Jesus vai dizer, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Que você venha guardar essa palavra e venha entender que até mesmo quando nós nos doamos e praticamos a compaixão, a misericórdia, a bondade sobre a vida daqueles que nos perseguem, que nos amaldiçoam, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque assim está escrito na sua palavra. Essa é a vontade de Deus também para a nossa vida. Então, não se alegre, não regozije
Quando você vê aquele que se opõe a você, aquele que te persegue, não se alegre quando ele cair, não se regozije quando ele vir a tropeçar, mas pelo contrário, tenha temor a Deus e esteja disposto, quando ele precisar, o socorra e o ajude. Porque é você que será recompensado e é Deus que vai ser glorificado através da sua vida. Porque aí sim também verão que você é filho de Deus e que você é perfeito, como o nosso Pai é perfeito. Que você venha guardar essa palavra, que você venha meditar nessa palavra. Estude Provérbios, capítulo 24, versos 17 e 18, capítulo 25, versos 21 e 22, e também passa lá em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43, medite nessa palavra e entenda que o Espírito Santo venha falar muito mais ao seu coração. E entenda que essa também é a vontade de Deus para a nossa vida. Que você venha ficar em paz, que Deus venha te abençoar, venha trazer clareza sobre a sua mente, sobre o seu coração, fortaleça o seu espírito. E quero aproveitar aqui e convidar a curtir este canal, este vídeo, compartilhar e, caso você não seja inscrito, se inscreva. Se inscreva, deixa seu like, para que também assim a plataforma entenda e venha compartilhar, indicar esse vídeo a outra pessoa. Compartilhe esse vídeo com mais uma, duas ou três pessoas e que eles venham ser edificados por essa palavra, porque a palavra de Deus, ela edifica, ela exorta, ela consolida, ela firma, ela transforma. Que Deus venha abençoar a sua vida. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.